Sim, boa tarde. Assim que nos assiste neste momento, como é já habitual, hoje é segunda-feira e às segundas a Direção Nacional de Saúde faz o balanço das últimas 2 semanas, dos últimos 15 dias da situação epidemiológica em Cabo Verde, e hoje, como é a segunda e da praxe, o Diretor Nacional de Saúde já está aqui connosco, já está a postos. Só dizer que os números continuam a oscilar ao longo desta última semana, mas vamos saber que dados a Direção Nacional de Saúde nos traz e que avaliação também nos irá fazer sobre esta situação epidemiológica Covid-19. Nós entraremos, se assim for necessário, daqui a pouco para mais detalhes. Até já. Boa tarde a todos. Vamos fazer então a apresentação da informação recebida referente às últimas 24 horas, seguida do balanço que habitualmente fazemos dos últimos 14 dias. Nós tivemos o conhecimento de mais resultados de um total de 1.022 amostras que foram analisadas nas últimas 24 horas, que nos permitiu saber de mais 113 casos novos, o que representa uma taxa de positividade de 11%. Os casos estão distribuídos pelos seguintes concelhos: Praia com 28, São Domingos com 1, Santa Catarina de Santiago tem 18, São Salvador do Mundo tem 1, São Miguel tem 3, Santa Cruz tem 6, São Lourenço dos Órgãos tem 3, Mosteiros tem 1, Brava tem 6, Ribeira Grande em Santo Antão tem 8, Porto Novo tem 8, São Vicente tem 22, Sal 3, Tarrafal de São Nicolau 1 e Maio 4. Em relação a casos suspeitos, nós tivemos a notificação de um total de 161, Santa Catarina de Santiago com 17, São Miguel com 8, São Lourenço dos Órgãos 5, Brava 82, Sal 12, Boa Vista 37. Em termos de casos ativos, neste momento nós temos um total de 2.581, o que corresponde a 9% do total de casos já notificados de Covid-19 em Cabo Verde. Em relação a altas, nós tivemos mais 409 altas. Na Praia foram 185, em Ribeira Grande de Santiago 10, São Domingos 4, Santa Catarina de Santiago 15, São Salvador do Mundo 11, São Miguel 3, Santa Cruz 11, São Lourenço dos Órgãos 7, Mosteiros 2, Santa Catarina do Fogo 1, Brava 15, Ribeira Grande de Santo Antão 31, Paúl 5, Porto Novo 19, São Vicente 39, Sal 10, Ribeira Brava em São Nicolau 28, Boa Vista 8 e Maio 5. Nós passamos então a ter um total acumulado de 25.432 pessoas que já tiveram alta, o que corresponde a cerca de 90% do total de casos de Covid-19 já notificados no país. Neste momento, nós temos um total acumulado de casos de Covid-19 notificados em Cabo Verde, 28.281, sendo 74% de pessoas que não tinham sintomas, ou então sintomas bastante leves, e 26% de pessoas que tinham sintomas muito mais marcantes. Lamentavelmente, hoje também tivemos conhecimento de mais 2 óbitos, um ocorrido no concelho de São Vicente e outro na Praia, pessoas de 66 anos e 96 anos de idade, respectivamente. Aproveitamos a ocasião então para dar as sentidas condolências às famílias enlutadas e desejar-lhes força para aguentarem este momento de dor.
Com isso, nós temos um total de 251 óbitos por causa do Covid-19, já acumulados, o que nos dá uma taxa de letalidade global de 0,89%. Em relação a casos internados nos hospitais, neste momento no Agostinho Neto, na Praia, nós temos 8 doentes internados, sendo que 4 desses doentes estão numa situação mais crítica. No Hospital Santa Rita Vieira, nós temos 11 pessoas internadas por causa de Covid-19 e 4 dessas pessoas também estão numa situação mais crítica. No Hospital Batista de Sousa, em São Vicente, nós temos 18 pessoas internadas, mas, de acordo com as informações, não há casos de gravidade. Nós temos no Hospital Ramiro Figueira uma pessoa internada que se encontra numa situação mais crítica. No Hospital Regional São Francisco de Assis, no Fogo, nós temos 5 pessoas internadas, mas estão estáveis, de acordo com as informações. E no Hospital João Moraes, nós temos 3 pessoas internadas e também encontram-se estáveis. Na Boa Vista, apesar de não termos hospital, mas estão 2 pessoas internadas que não têm sinais de gravidade, de acordo com informações. Portanto, a nossa taxa de ocupação neste momento é de 61,5%. Vamos passar então a fazer o balanço dos últimos 14 dias, começando por dizer que de 3 a 16 de maio foi analisado um total de 22.427 amostras, o que nos dá uma média de 1.601 amostras por dia. Nós conseguimos identificar um total de 3.784 casos novos nessas amostras, o que nos dá uma média diária de 270 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 17%. Nos 14 dias anteriores, ou seja, de 19 de abril até o dia 2 de maio, foi analisado um total de 20.115 amostras, o que nos dá uma média de 1.437 amostras analisadas por dia. Foi identificado um total de 3.850 casos novos nesse mesmo período, que dá uma média de 275 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 19%. Como nós já tínhamos referido na conferência de imprensa da semana passada, tínhamos verificado uma diminuição da diferença do total de casos novos nos 14 dias comparativamente com os 14 dias anteriores. Esta diferença tornou-se menor com a análise que nós fizemos esta semana, hoje. Nós temos uma diferença para negativa, ou seja, nos últimos 14 dias tivemos um total de casos novos ligeiramente inferior ao total de casos novos que tínhamos tido nos 14 dias anteriores. E são 66 casos a menos, e já na semana passada tínhamos dito que parecia haver aqui indícios de alguma estagnação ou de estabilização, digamos assim, apesar dos casos ainda serem muitos, mas já não há uma diferença enorme ou significativa quando fazemos essa comparação entre esses 2 períodos, significando, se calhar, que já poderemos estar a atingir o nosso pico. Mas ainda vamos continuar a fazer a vigilância, vamos continuar a fazer a análise da informação que é enviada diariamente e vamos ver o que é que acontece nos próximos dias. Em termos de taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias, nós ainda não temos nenhum concelho com a taxa inferior a 25 por 100 mil habitantes. Nós temos apenas 2 concelhos com a taxa entre 25 e 150 por 100 mil habitantes, que é Tarrafal de Santiago e Mosteiros. Tarrafal de Santiago tem 139 por 100 mil habitantes
e Mosteiros tem 108 por 100 mil habitantes. São taxas, apesar de estarem no intervalo de 25 a 150, mas estão mais próximos de 150, significando ainda que a situação é complicada. Pelo menos nesses concelhos, apesar da taxa estar inferior a 150 por 100 mil habitantes. Em relação aos outros concelhos, aos restantes 20 concelhos do país, a taxa é superior a 150 por 100 mil habitantes. Todos os concelhos com taxas excessivamente elevadas, à exceção de São Domingos, que tem uma taxa de 190 por 100 mil habitantes, mas os outros têm taxas muito elevadas. O Concelho da Praia tem 868, Boa Vista 448, São Vicente tem 802, Santa Cruz tem 306, Sal 266, Santa Catarina de Santiago 387, Ribeira Grande de Santo Antão 857, Porto Novo 975, Paúl 951, Ribeira Brava tem 3.113, Tarrafal de São Nicolau tem 502, São Salvador do Mundo 827, Ribeira Grande de Santiago 465, São Miguel 264, Maio 1523, São Lourenço dos Órgãos 683, São Filipe 376, Santa Catarina do Fogo 193, Brava 1459. A nível nacional, a taxa de incidência nos últimos 14 dias está em 672 e nos 14 dias anteriores era de 684. Portanto, uma ligeira diferença, se podemos dizer assim, para menos, mas ainda uma situação que parece nos revelar alguma, como eu já disse, alguma estabilização. Contudo, estas informações não indicam que deveremos baixar a guarda. Isso significa que, se calhar, nós podemos arriscar a dizer que, neste momento, as medidas que foram anunciadas pelo Governo poderão estar a surtir algum efeito. Podemos, se calhar, também dizer que as pessoas tomaram mais consciência da gravidade da situação e passaram a cumprir melhor ou se calhar com mais rigor as medidas de prevenção, mas isso ainda são hipóteses. E por isso é que nós continuamos a apelar às pessoas para o cumprimento das medidas de prevenção, porque só assim é que vamos conseguir ter algum controle paralelamente à vacinação que vai decorrendo, como já sabemos. Também, para reforçar a questão da vacinação, como sabem, a vacina não impede as pessoas de ter a doença, mas reduz a probabilidade da pessoa ficar doente, mas também da pessoa ter as complicações da doença, caso ficar doente, ou até de morrer por causa disto. Um exemplo bastante recente, se calhar devem ter visto nas notícias de ontem, temos um país que é Seychelles, que é o país que mais pessoas vacinadas tem no mundo, que registrou um aumento de casos, apesar de ter quase 70% da sua população vacinada. Isso significa que o facto da pessoa estar vacinada, ela deve continuar a cumprir as medidas de prevenção pelos motivos que nós temos estado aqui a referir. Temos variantes que poderão não estar, nós poderemos não estar protegidos. São então os dados trazidos aqui pelo Diretor Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, relativamente às últimas 2 semanas e também às últimas horas aqui em Cabo Verde, a situação epidemiológica Covid-19, mais 2 óbitos, mais 2 pessoas morreram, uma na praia, uma também em São Vicente. Também há mais 113 casos novos
de SARS-CoV-2 aqui no país. Ainda não se pode confirmar, como disse aqui o Diretor Nacional de Saúde, que Cabo Verde já atingiu ou já está a atingir o seu pico desde o início da pandemia, mas tudo pode ser possível. O Diretor Nacional de Saúde pede para aguardar mais um pouco para que se possa confirmar bem se o país já está a atingir o pico desta pandemia.